Lei 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil, Parte Especial, Livro 1, do Processo de Conhecimento e do Cumprimento da Sentença, Título 3, dos Procedimentos Especiais, Capítulo 6, do Inventário e da Partilha, artigos 610 a 673. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 610. Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial. Parágrafo 1º. Se todos forem capazes e concordantes ou concordes, o inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública, a qual constituirá documento hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras. Parágrafo 2º. O tabelião somente lavrará a escritura pública se todas as partes interessadas estiverem assistidas por advogado ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial. Artigo 611. O processo de inventário e de partilha deve ser instaurado dentro de 2 meses a contar da abertura da sucessão, ultimando-se nos 12 meses subsequentes, podendo o juiz prorrogar esses prazos de ofício ou a requerimento de parte. Artigo 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. Artigo 613. Até que o inventariante preste o compromisso, continuará o espólio na posse do administrador provisório. Artigo 614. O administrador provisório representa ativa e passivamente o espólio, é obrigado a trazer ao acervo os frutos que dele, desde a abertura de sucessão, percebeu. Tem direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fez e responde pelo dano a que por dolo ou culpa der causa. Seção 2. Da legitimidade para requerer o inventário. Artigo 615. O requerimento de inventário e de partilha incumbe a quem estiver na posse e na administração do espólio no prazo estabelecido no artigo 611. Parágrafo único. O requerimento será instruído com a certidão de óbito do autor da herança. Artigo 616. Tem, contudo, legitimidade concorrente. Inciso 1. O cônjuge ou companheiro superstite. Inciso 2. O herdeiro. Inciso 3. O legatário. Inciso 4. O testamenteiro. Inciso 5. O cessionário do herdeiro ou do legatário. Inciso 6. O credor ou herdeiro do legatário ou do autor da herança. Inciso 7. O Ministério Público, havendo herdeiros incapazes. Inciso 8. A Fazenda Pública, quando tiver interesse. Inciso 9. O administrador judicial da falência do herdeiro, do legatário, do autor da herança ou do cônjuge ou companheiro superstite. Seção 3. Do inventariante e das primeiras declarações. Artigo 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem. Inciso 1. O cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste. Inciso 2. O herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente, ou se estes não puderem ser nomeados. Inciso 3. Qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio. Inciso 4. O herdeiro menor, por seu representante legal. Inciso 5. O testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados. Inciso 6. O cessionário do herdeiro ou do legatário. Inciso 7. O inventariante judicial, se houver. Inciso 8. Pessoa estranha, idônea, quando não houver inventariante judicial. Parágrafo único. O inventariante intimado da nomeação prestará dentro de 5 dias o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função. Artigo 618. Incumbe ao inventariante. Inciso 1. Representar o espólio ativa e passivamente em juízo ou fora dele, observando-se, quanto ao dativo, o disposto no artigo 75, parágrafo 1º. Inciso 2. Administrar o espólio velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem. Inciso 3. Prestar as primeiras e as últimas declarações pessoalmente ou por procurador com poderes especiais. Inciso 4. Exibir em cartório a qualquer tempo para exame das partes os documentos relativos ao espólio. Inciso 5º. Juntar aos autos certidão do testamento se houver. Inciso 6.
trazer à colação os bens recebidos pelo herdeiro ausente, renunciante ou excluído. Inciso 7. Prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar. Inciso 8. Requerer a declaração de insolvência. Artigo 619. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz. Inciso 1. Alienar bens de qualquer espécie. Inciso 2. Transigir em juízo ou fora dele. Inciso 3. Pagar dívidas do espólio. Inciso 4. Fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio. Artigo 620. Dentro de 20 dias, contados da data em que prestou o compromisso, o inventariante fará as primeiras declarações das quais se levará ou lavrará termo circunstanciado, assinado pelo juiz, pelo escrivão e pelo inventariante, no qual serão exarados. Inciso 1. O nome, o estado, a idade e o domicílio do autor da herança, o dia e o lugar em que faleceu e se deixou testamento. Inciso 2. O nome, o estado, a idade, o endereço eletrônico e a residência dos herdeiros e, havendo cônjuge, o companheiro supérstite, além dos respectivos dados pessoais, o regime de bens do casamento ou da união estável. Inciso 3. A qualidade dos herdeiros e o grau de parentesco com o inventariado. Inciso 4. A relação completa e individualizada de todos os bens do espólio, inclusive aqueles que devem ser conferidos à colação e dos bens alheios que nele forem encontrados, descrevendo-se a linha A. Os imóveis com as suas especificações, nomeadamente local em que se encontram, extensão da área, limites, confrontação, benfeitorias, origem dos títulos, números das matrículas e ônus que os agravam, ou que os gravam. A linha B. Os móveis com os sinais característicos. A linha C. Os semoventes, seus números, suas espécies, suas marcas e seus sinais distintivos. A linha D. O dinheiro, as joias, os objetos de ouro e prata e as pedras preciosas, declarando-lhes especificamente a qualidade, o peso e a importância. A linha E. Os títulos da dívida pública, bem como as ações, as cotas e os títulos da sociedade, mencionando-se-lhes o número, o valor e a data. A linha F. As dívidas ativas e passivas, indicando-se-lhes as datas, os títulos, a origem da obrigação e os nomes dos credores e dos devedores. A linha G. Direitos e ações. A linha H. O valor concorrente de cada um dos bens do espólio. Parágrafo 1º. O juiz determinará que se proceda. Inciso 1. Ao balanço do estabelecimento se o autor da herança era empresário individual. Inciso 2. A apuração de haveres se o autor da herança era sócio de sociedade que não anônima. Parágrafo 2º. As declarações podem ser prestadas mediante petição firmada por procurador com poderes especiais, a qual o termo se reportará. Artigo 621. Só se pode arguir sonegação ao inventariante depois de encerrada a descrição dos bens com a declaração por ele feita de não existirem outros por inventariar. Artigo 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento. Inciso 1. Se não prestar no prazo legal as primeiras ou as últimas declarações. Inciso 2. Se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos moralmente protelatórios. Inciso 3. Se por culpa sua bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano. Inciso 4. Se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos. Inciso 5. Se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas. Inciso 6. Se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio. Artigo 623. Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do artigo 622, será intimado o inventariante para, no prazo de 15 dias, defender-se e produzir provas. Parágrafo único. O incidente da remoção correrá em apenso aos autos do inventário. Artigo 624. Decorrido o prazo, com a defesa do inventariante ou sem ela, o juiz decidirá. Parágrafo único. Se remover o inventariante, o juiz nomeará outro, observada a ordem estabelecida no artigo 617. Artigo 625. O inventariante removido entregará imediatamente ao substituto os bens do espólio e, caso deixe de fazê-lo, será compelido mediante mandato de busca e apreensão ou de imissão na posse, conforme se tratar de bem móvel ou imóvel, sem prejuízo da multa a ser fixada pelo juiz em montante não superior a 3% do valor dos bens inventariados. Seção 4. Das citações e das impugnações.
Artigo 626. Feitas as primeiras declarações, o juiz mandará citar para os termos do inventário e da partilha o cônjuge, o companheiro, os herdeiros e os legatários e intimar a Fazenda Pública, o Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente, e o testamenteiro, se houver testamento. Parágrafo 1º. O cônjuge ou o companheiro, os herdeiros e os legatários serão citados pelo correio, observado o disposto no artigo 247, sendo ainda publicado edital nos termos do inciso 3 do artigo 259. Parágrafo 2º. Das primeiras declarações, extrair-se-ão tantas cópias quantas forem as partes. Parágrafo 3º. A citação será acompanhada de cópias das primeiras declarações. Parágrafo 4º. Incumbe ao escrivão remeter cópia à Fazenda Pública, ao Ministério Público, ao testamenteiro, se houver, e ao advogado, se a parte já estiver representada nos autos. Artigo 627. Concluídas as citações, unir-se-á, vistas as partes, em cartório pelo prazo comum de 15 dias, para que se manifestem sobre as primeiras declarações, incumbindo as partes. Inciso 1. Arguir erros, omissões e sonegação de bens. Inciso 2. Reclamar contra a nomeação do inventariante. Inciso 3. Contestar a qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro. Parágrafo 1º. Julgando procedente a impugnação referida no inciso 1, o juiz mandará retificar as primeiras declarações. Parágrafo 2º. Se acolher o pedido de que trata o inciso 2, o juiz nomeará outro inventariante observada a preferência legal. Inciso 3. Parágrafo 3º. Verificando que a disputa sobre a qualidade de herdeiros a que alude o inciso 3 demanda a produção de provas que não a documental, o juiz remeterá a parte às vias ordinárias e sobrestará até o julgamento da ação a entrega do quinhão que na partilha couber ao herdeiro admitido. Artigo 628. Aquele que se julgar preterido poderá demandar sua admissão no inventário requerendo-a antes da partilha. Parágrafo 1º. Ouvidas as partes no prazo de 15 dias, o juiz decidirá. Parágrafo 2º. Se, para a solução da questão, for necessária a produção de provas que não a documental, o juiz remeterá o requerente às vias ordinárias, mandando reservar, em poder do inventariante, o quinhão do herdeiro excluído até que se decida o litígio. Artigo 629. A Fazenda Pública, no prazo de 15 dias, após a vista do que trata o artigo 627, informará ao juízo, de acordo com os dados que constam do seu cadastro imobiliário, o valor dos bens de raiz descritos nas primeiras declarações. Seção 5. Da avaliação e do cálculo do imposto. Artigo 630. Findo o prazo previsto no artigo 627, sem impugnação ou decidida a impugnação, se houver, que houver sido oposta, o juiz nomeará, se for o caso, perito para avaliar os bens do espólio, se não houver na comarca avaliador judicial. Parágrafo único. Na hipótese prevista no artigo 620, parágrafo 1º, o juiz nomeará perito para avaliação das cotas sociais ou apuração dos haveres. Artigo 631. Ao avaliar os bens do espólio, o perito observará no que for aplicável o disposto nos artigos 872 e 873. Artigo 632. Não se expedirá carta precatória para a avaliação de bens situados fora da comarca onde corre o inventário, se eles forem de pequeno valor ou perfeitamente conhecidos do perito nomeado. Artigo 633. Sendo capazes, todas as partes não se procederá à avaliação se a Fazenda Pública intimada pessoalmente concordar de forma expressa com o valor atribuído, nas primeiras declarações, aos bens do espólio. Artigo 634. Se os herdeiros concordarem com o valor dos bens declarados pela Fazenda Pública, a avaliação cingir-se-á aos demais. Artigo 635. Entregue o laudo da avaliação, o juiz mandará que as partes se manifestem no prazo de 15 dias, que correrá em cartório. Parágrafo 1º. Versando a impugnação sobre o valor dado pelo perito, o juiz decidirá de plano à vista do que constar dos autos. Parágrafo 2º. Julgando procedente a impugnação, o juiz determinará que o perito retifique a avaliação observando os fundamentos da decisão. Artigo 636. Aceito o laudo ou resolvidas as impugnações suscitadas a seu respeito, lavrar-se-á em seguida o termo de últimas declarações no qual o inventariante poderá aumentar, editar ou completar as primeiras. Artigo 637. Ouvidas as partes sobre as últimas declarações do prazo comum de 15 dias, proceder-se-á do cálculo do tributo. Artigo 638. Feito o cálculo, sobre ele serão ouvidas todas as partes no prazo comum de 5 dias, que correrá em cartório e em seguida à Fazenda Pública.
Parágrafo 1º. Se acolher eventual impugnação, o juiz ordenará nova remessa de autos ao contabilista, determinando as alterações que devam ser feitas no cálculo. Parágrafo 2º. Cumprindo o despacho, o juiz julgará o cálculo do tributo. Seção 6. Das colações. Artigo 639. No prazo estabelecido no artigo 627, o herdeiro obrigado à colação conferirá por termo nos autos ou por petição, a qual o termo se reportará, os bens que recebeu, ou, se já não os possuir, trar-lhes-á o valor. Parágrafo único. Os bens a serem conferidos à partilha, assim como as acessões e as benfeitorias que o donatário fez, calcular-se-ão pelo valor que tiverem ao tempo de abertura da sucessão. Artigo 640. O herdeiro que renunciou à herança ou o que dela foi excluído não se exime pelo fato da renúncia ou da exclusão de conferir para o efeito de repor à parte inoficiosa as liberalidades que obteve do doador. Parágrafo 1º. É lícito ao donatário escolher dentre os bens doados tantos quantos bastem para perfazer a legítima e a mesma metade disponível, entrando na partilha o excedente para ser dividido entre os demais herdeiros. Parágrafo 2º. Se a parte inoficiosa da doação recair sobre bem imóvel que não comporte divisão cômoda, o juiz determinará que sobre ela se proceda à licitação entre os herdeiros. Parágrafo 3º. O donatário poderá concorrer na licitação referida no parágrafo 2º e, em igualdade de condições, terá preferência sobre os herdeiros. Artigo 641. Se o herdeiro negar o recebimento dos bens ou a obrigação de os conferir, o juiz, ouvidas as partes no prazo comum de 15 dias, decidirá à vista das alegações e das provas produzidas. Parágrafo 1º. Declarada a improcedente a imposição, se o herdeiro, no prazo improrrogável de 15 dias, não proceder à conferência, o juiz mandará sequestrar-lhe para serem inventariados e partilhados os bens sujeitos à colação ou imputar ao seu quinhão hereditário o valor deles, se já não os possuir. Parágrafo 2º. Se a matéria exigir dilação probatória diversa da documental, o juiz remeterá as partes às vias ordinárias, não podendo o herdeiro receber o seu quinhão hereditário enquanto pender a demanda, sem prestar caução correspondente ao valor dos bens sobre os quais versa a conferência. Seção 7. Do pagamento das dívidas. Artigo 642. Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juiz do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. Parágrafo 1º. A petição acompanhada de prova literal da dívida será distribuída por dependência e autuada em apenso aos autos do processo de inventário. Parágrafo 2º. Concordando as partes com o pedido, o juiz, ao declarar habilitado o credor, mandará que se faça a separação de dinheiro ou, em sua falta, de bens suficientes para o pagamento. Parágrafo 3º. Separados os bens, tanto quanto forem necessários para o pagamento dos credores habilitados, o juiz mandará aliená-los, observando-se as disposições deste Código relativas à expropriação. Se o credor requerer que, em vez de dinheiro, lhes sejam adjudicados para o seu pagamento os bens já reservados, o juiz deferir-lhe-á o pedido concordando todas as partes. Parágrafo 5º. Os donatários serão chamados a pronunciar-se sobre a aprovação das dívidas sempre que haja possibilidade de resultar dela a redução das liberalidades. Artigo 643. Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias. Parágrafo único. O juiz mandará, porém, reservar em poder do inventariante seus bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação. Artigo 644. O credor da dívida líquida e certa, ainda não vencida, pode requerer habilitação no inventário. Parágrafo único. Concordando as partes com o pedido referido no caput, o juiz, ao julgar habilitado o crédito, mandará que se faça a separação de bens para o futuro pagamento. Artigo 645. O legatário é parte legítima para manifestar-se sobre as dívidas do espólio. Inciso 1, quando toda a herança for dividida em legados. Inciso 2, quando o reconhecimento das dívidas importar redução dos legados. Artigo 646. Sem prejuízo do disposto no artigo 860, é lícito aos herdeiros, ao separarem bens para o pagamento de dívidas, autorizar que o inventariante os indique a penhora no processo em que o espólio for executado. Seção 8 da partilha. Artigo 647.
cumprindo o disposto no artigo 642, parágrafo 3º, o juiz facultará às partes que, no prazo comum de 15 dias, formulem o pedido de quinhão e, em seguida, proferirá a decisão de deliberação da partilha, resolvendo os pedidos das partes e designando os bens que devam constituir quinhão de cada herdeiro e legatário. Parágrafo único. O juiz poderá, em decisão fundamentada, deferir antecipadamente a qualquer dos herdeiros o exercício dos direitos de usar e de fruir de determinado bem, com a condição de que, ao término do inventário, tal bem integre a cota desse herdeiro, cabendo a este, desde o deferimento, todos os ônus e bônus decorrentes do exercício daqueles direitos. Artigo 648. Na partilha serão observadas as seguintes regras. Inciso 1. A máxima igualdade possível quanto ao valor, à natureza e à qualidade dos bens. Inciso 2. A prevenção dos litígios futuros. Inciso 3. A máxima comodidade dos coherdeiros, do cônjuge ou do companheiro, se for o caso. Artigo 649. Os bens insuscetíveis de divisão cômoda que não couberem na parte do cônjuge ou companheiro supérstite ou no quinhão de um só herdeiro serão licitados entre os interessados ou vendidos judicialmente, partilhando-se o valor apurado, salvo se houver acordo para que não sejam adjudicados a todos. Artigo 650. Se um dos interessados for nasciturno, o quinhão que lhe caberá será reservado em poder do inventariante até o seu nascimento. Artigo 651. O partidor organizará o esboço da partilha de acordo com a decisão judicial, observando nos pagamentos a seguinte ordem. Inciso 1. Dívidas atendidas. Inciso 2. Meação do cônjuge. Inciso 3. Meação disponível. Inciso 4. Quinhões hereditários, a começar pelo coherdeiro mais velho. Artigo 652. Feito o esboço, as partes manifestar-se-ão sobre esse prazo comum de 15 dias e, resolvidas as reclamações, a partilha será lançada nos autos. Artigo 653. A partilha constará. Inciso 1. De auto de orçamento que mencionará. Alínea A. Os nomes do autor da herança, do inventariante, do cônjuge ou companheiro supérstite, dos herdeiros, dos legatários e dos credores admitidos. Alínea B. O ativo, o passivo e o líquido partível com as necessárias especificações. Alínea C. O valor de cada quinhão. Inciso 2. De folha de pagamento para cada parte, declarando a cota a pagar-lhe, a razão do pagamento e a relação dos bens que lhe compõem o quinhão, as características que o individualizam e os sonos que os gravam. Parágrafo único. O auto a cada uma das folhas serão assinados pelo juiz e pelo escrivão. Artigo 654. Paga o imposto de transmissão a título de morte juntada aos autos, certidão ou informação negativa de dívida para com a Fazenda Pública, o juiz julgará por sentença a partilha. Parágrafo único. A existência de dívida para com a Fazenda Pública não impedirá o julgamento da partilha, desde que o seu pagamento esteja devidamente garantido. Artigo 655. Transitada em julgado a sentença mencionada no artigo 654, receberá o herdeiro os bens que lhe tocarem e um formal de partilha, do qual constarão as seguintes peças. Inciso 1. Termo de inventariante e título de herdeiros. Inciso 2. Avaliação dos bens que constituíram o quinhão do herdeiro. Inciso 3. Pagamento do quinhão hereditário. Inciso 4. Quitação dos impostos. Inciso 5. Sentença. Parágrafo único. O formal de partilha poderá ser substituído por certidão de pagamento do quinhão hereditário quando esse não exceder 5 vezes o salário mínimo, caso em que se transcreverá nela a sentença de partilha transitada em julgado. Artigo 656. A partilha, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, pode ser emendada nos mesmos autos do inventário, convindo todas as partes, quando tenha havido erro de fato na descrição dos bens, podendo o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a qualquer tempo, corrigir-lhe as inexatidões materiais. Artigo 657. A partilha amigável lavrada em instrumento público reduzida a termo nos autos do inventário ou constante de escrito particular homologado pelo juiz pode ser anulada por dolo, coação, erro essencial ou intervenção de incapaz, observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 966. Parágrafo único. O direito à anulação de partilha amigável extingue-se em 1 ano, contando esse prazo. Inciso 1. No caso de coação do dia em que ela cessou. Inciso 2. No caso de erro ou dolo do dia em que se realizou o ato.
Inciso 3. Quando ou quanto ao incapaz do dia em que cessar a incapacidade. Artigo 658. É rescindível a partilha julgada por sentença. Inciso 1. Nos casos mencionados no artigo 657. Inciso 2. Se feita com preterição de formalidades legais. Inciso 3. Se preteriu o herdeiro ou incluiu quem não seja. Seção 9 do arrolamento. Artigo 659. A partilha amigável celebrada entre as partes capazes nos termos da lei será homologada de plano pelo juiz com observância dos artigos 660 a 663. Parágrafo 1º. O disposto nesse artigo aplica-se também ao pedido de adjudicação quando houver herdeiro único. Parágrafo 2º. Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e em seguida serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para o lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos, porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária nos termos dos parágrafos 2º do artigo 662. Artigo 660. Na petição de inventário, que se processará na forma de arrolamento sumário, independentemente da lavratura de termos de qualquer espécie, os herdeiros. Inciso 1. Requererão ao juiz a nomeação do inventariante que designarem. Inciso 2. Declararão os títulos dos herdeiros e os bens do espólio, observando o disposto no artigo 630. Inciso 3. Atribuirão valor aos bens do espólio para fins de partilha. Artigo 661. Ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único do artigo 663, não se procederá à avaliação dos bens do espólio para nenhuma finalidade. Artigo 662. No arrolamento não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento do pagamento ou à quitação das taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. Parágrafo 1º. A taxa judiciária, se devida, será calculada com base no valor atribuído pelos herdeiros, cabendo ao fisco, se apurar em processo administrativo o valor diverso do estimado, exigir eventual diferença pelos meios adequados ao lançamento de crédito tributário em geral. Parágrafo 2º. O imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros. Artigo 663. A existência de credores do espólio não impedirá a homologação da partilha ou da adjudicação se forem reservados bens suficientes para o pagamento da dívida. Parágrafo único. A reserva de bens será realizada pelo valor estimado pelas partes, salvo se o credor, regularmente notificado, impugnar a estimativa, caso em que se promoverá a avaliação dos bens a serem reservados. Artigo 664. Quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 salários mínimos, o inventário processar-se-á na forma de arrolamento, cabendo ao inventariante nomeado, independentemente de assinatura de termo de compromisso, apresentar com suas declarações a atribuição de valor aos bens do espólio e o plano da partilha. Parágrafo 1º. Se qualquer das partes ou o Ministério Público impugnar a estimativa, o juiz nomeará avaliador que oferecerá laudo em 10 dias. Parágrafo 2º. Apresentado o laudo, o juiz em audiência que designar deliberará sobre a partilha, decidindo de plano todas as reclamações e mandando pagar as dívidas não impugnadas. Parágrafo 3º. Lavrar-se-á de tudo um só termo, assinado pelo juiz, pelo inventariante, pelas partes presentes ou por seus advogados. Parágrafo 4º. Aplicam-se a essa espécie de arrolamento no que couber as disposições do artigo 672, relativamente ao lançamento, ao pagamento e à quitação da taxa judiciária e do imposto sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. Parágrafo 5º. Provada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, o juiz julgará a partilha. Artigo 665. O inventário processar-se-á também na forma do artigo 664, ainda que haja interessado incapaz, desde que concordem todas as partes e o Ministério Público. Artigo 666. Independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei nº 6.858, de 24 de novembro de 1980, que será lida posteriormente. Artigo 667. Aplicam-se
subsidiariamente a esta seção as disposições das seções 7 e 8 deste capítulo. Seção 9, das disposições comuns a todas as seções. Artigo 668. Cessa a eficácia da tutela provisória prevista nas seções deste capítulo. Inciso 1. Se a ação não for proposta em 30 dias, contados da data que a decisão foi da decisão foi intimado o impugnante, o herdeiro excluído ou o credor não admitido. Inciso 2. Se o juiz extinguir o processo de inventário com ou sem resolução do mérito. Artigo 669. São sujeitos à sobrepartilha dos bens. Inciso 1. Sonegados. Inciso 2. Da herança descobertos após a partilha. Inciso 3. Litigiosos, assim como os da liquidação difícil ou morosa. Inciso 4. Situados em lugar remoto da sede do juízo onde se processa o inventário. Parágrafo único. Os bens mencionados nos incisos 3 e 4 serão reservados à sobrepartilha sobre a guarda da administração do mesmo ou de diverso inventariante, a consentimento da maioria dos herdeiros. Artigo 670. Na sobrepartilha dos bens, observar-se-á o processo de inventário e de partilha. Parágrafo único. A sobrepartilha ocorrerá nos autos do inventário do autor da herança. Artigo 671. O juiz nomeará curador especial. Inciso 1. Ao ausente, se não o tiver. Inciso 2. Ao incapaz, se concorrer na partilha com o seu representante, desde que exista colisão de interesses. Artigo 672. É lista a acumulação de inventários para a partilha de heranças de pessoas diversas quando houver. Inciso 1. Identidade de pessoas entre as quais devam ser partidos os bens. Inciso 2. Heranças deixadas pelos dois cônjuges ou companheiros. Inciso 3. Dependência de uma das partilhas em relação à outra. Parágrafo único. No caso previsto no inciso 3, se a dependência for parcial por haver outros bens, o juiz pode ordenar a tramitação separada, se melhor convier ao interesse das partes ou à celeridade processual. Artigo 673. No caso previsto no artigo 672, inciso 2, prevalecerão as primeiras declarações, assim como o laudo de avaliação, salvo se alterado o valor dos bens. No próximo vídeo, leremos o capítulo 7. Até lá.